noite, pessoal. Dando continuidade aos seminários, esse grupo aqui ele é composto por Jéssica, Geisiane, Maria e eu, Lívia. O nosso trabalho ele foi proposto pelo componente Fatores Bióticos e Ameaça à Vida. Ele é ministrado aí pela docente Daniele Barros Silva Fortuna. E aí, dando continuidade, né, ao seminário, nós iremos falar um pouco sobre os animais sinantrópicos. Nós iremos dar definições, exemplos desses animais sinantrópicos. E aí a gente vai fazer uma ponte também com Teixeira de Freitas, né, já que esses animais eles estão presentes aqui. Nós também iremos falar um pouco sobre as zoonoses, porque ela acaba adentrando a esse assunto, né, que são os animais sinantrópicos. Então é isso. Esperamos que ao final de tudo vocês consigam compreender o que queremos com esse trabalho. E aí qualquer dúvida ao decorrer, né, do assunto vocês podem perguntar ali no chat. Então é isso. Estamos esperando por vocês. Então tá, para começo de conversa, vamos falar um pouquinho aí sobre a definição de animais sinantrópicos, que são aqueles que convivem com o homem de forma indesejada, que são consideradas pragas, né? Quando sua população aumenta, causando um incômodo ou até agravando a saúde do ser humano. E aí, quais são os exemplos desses animais sinantrópicos? Aí a gente tem o rato, o pombo, o mosquito, o morcego, o urubu, a gente tem também cupim, carrapato. Então, são vários exemplos assim de animais sinantrópicos. E como é que esses animais sinantrópicos têm a sua proliferação assim tão acelerada? Porque o ser humano mesmo acaba dando esse ambiente para que eles se desenvolvam. Porque assim, o alimento, a água, né, são de fácil acesso, porque muitas vezes a gente sem querer coloca um lixo de forma errada na rua, a gente dentro da nossa própria casa mesmo tem esses ambientes favoráveis para que eles se proliferem. Um exemplo bem claro aí são as baratas, por exemplo, que a gente não sei como, mas elas acabam surgindo do nada dentro da nossa casa, né? Aqui em Teixeira de Freitas, a gente pode dar vários exemplos desses animais indesejados, né? Por exemplo, o pombo, o urubu, barata, né? Que a gente vê que tem bastante aqui em nossa cidade, ou até dentro das nossas casas mesmo, quando a gente não tem esse cuidado, né, com o ambiente. E aí o grande problema mesmo são as doenças que esses animais acabam trazendo para o ser humano. Então, assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro é que existe uma grande diferença entre esses animais sinantrópicos e os animais domésticos. Por quê? Os animais domésticos são aqueles que a gente cria mesmo dentro da nossa casa, que a gente acaba dando comida. Então a gente tem o exemplo dos animais de estimação, dos animais de estimação, né? Como cachorro, como gato. E aí tem também aqueles que a gente acaba criando para a nossa alimentação, né? Como galinha, porco, vaca, então assim, dentre vários outros, né? Então existe essa diferença aí entre animais sinantrópicos, que são aqueles que são indesejados, que trazem doença, que são considerados pragas, né? Que tem uma grande proliferação, e os animais domésticos. Zoonoses são doenças naturalmente transmissíveis entre homens e seres humanos. Dentre as zoonoses de relevante importância para a saúde pública e incidentes em áreas urbanas, destacam-se raiva, leptospirose, tuberculose, brucelose, toxoplasmose, tenise e cisticercose. As zoonoses podem ser transmitidas ao homem ou aos animais através do contato direto ou indireto com animais ou pessoas contaminadas. Ou seja, assim como os animais podem transmitir para o homem também pode transmitir para os animais. A transmissão pode ocorrer de forma direta, principalmente através de contato com secreções, como saliva, sangue, urina e fezes, ou contato físico. De forma indireta, pode acontecer por meio de vetores, como mosquitos e pulgas, por contato indireto com secreções, pelo consumo de alimentos contaminados com o agente viral, bacteriano, fúngico ou parasitário. As zoonoses podem ser classificadas em antropozoonose, que são doenças dos animais que podem ser transmitidas para o homem, zoontroponose, que são doenças das pessoas, mas que podem ser transmitidas para os animais. É importante lembrar que medidas sanitárias de manipulação dos alimentos
e cuidados higiênicos são primordiais na prevenção das zoonoses, assim como de várias doenças no homem. Bom, o primeiro exemplo aí que a gente vai dar de animais sinantrópicos são os pombos. Os pombos, eles se adaptam muito facilmente a um ambiente em que tenha alimento disponível, em que tenha um abrigo disponível. Então, assim, os grandes centros urbanos é quase um lar para eles, né? Porque assim, tem tudo que eles precisam. Aqui em Teixeira de Freitas não é diferente. Um exemplo disso é ali a rodoviária, né? Gente, a rodoviária é repleta de pombo. A todo o momento que você passar lá, vai ter um pombo à sua espera. E é muito louco porque a própria população acaba alimentando, né, esses pombos. E aí não tem essa noção do quanto de doença eles podem trazer para a saúde. Então, assim, ali na rodoviária velha, por exemplo, como eu já havia dito, tem comida disponível, tem um ambiente disponível para eles. Então, assim, tudo que esse animal precisa tem ali disponível, né? Bom, em relação às doenças transmitidas pelos pombos, temos aí a salmonelose, que pode ser transmitida pela ingestão de alimentos contaminados por fezes de pombos, né, que contém aí o agente infeccioso salmonela, que é uma bactéria que compromete o aparelho digestivo. Além de que os pombos também trazem consigo os ácaros, né, provenientes dessas aves e de seus ninhos, que podem causar dermatites em contato com a pele do homem. Então é por isso que deve-se ter um cuidado muito grande em relação a esse contato do ser humano com o pombo, né? E é muito louco porque aqui em Teixeira de Freitas é muito comum você ter acesso, né, a esses animais, mesmo que não seja da sua vontade, né? Porque, por exemplo, como eu já havia dito lá em cima, a rodoviária velha é um grande exemplo disso, né? E aí, o risco que o ser humano corre tendo contato com esses animais é muito grande. E falando um pouquinho sobre essa prevenção, deve-se ter cuidado, né? Quando tem-se esse contato com os pombos, né, e suas fezes. Então, por exemplo, quando você vai tirar esses ninhos da sua casa, do seu muro, por exemplo, você tem que utilizar máscara ou um pano úmido sobre o nariz e boca, usar luvas durante o processo de limpeza nos locais com acúmulo de fezes, molhar as fezes com água sanitária diluída em água, acondicionar as fezes e os restos, né, desses ninhos deles em saco de lixo bem fechado e impedir o acesso dessas aves nas construções, né? Aí fechando os locais, limpando bem. Então tem que ter todo esse cuidado aí porque a doença que esse animal traz pode causar estrago ao ser humano. Os escorpiões são mantrópodes pertencentes à classe aracnida. Existem cerca de 1.500 espécies de escorpiões que são conhecidas. Dentre estas, pode-se destacar duas, que são bastante comuns em seres urbanos: o Titius barriense, escorpião marrom preto, e o Titius cerulatus, escorpião amarelo. Existem poucas espécies que se adaptam à vida junto às habitações humanas. O crescimento desordenado das áreas urbanas, sua precariedade de saneamento básico e a falta de moradias adequadas permite a criação de ambientes favoráveis à proliferação de escorpiões e ao contato das pessoas com esses aracnídeos. Os acidentes escorpiônicos são capazes de gerar manifestações locais e sistêmicas, causando danos à saúde individual e, consequentemente, impacto na saúde. Algumas espécies de escorpiões podem inocular veneno pelo ferrão, sendo considerados animais peçonhentos. A gravidade do envenenamento varia conforme o local da picada e a sensibilidade do acidentado. Os acidentes geralmente ocorrem quando se manuseia material de construção ou entulho em residências, e são mais comuns no período das chuvas, quando o calor aumenta e esses animais ficam mais ativos. O veneno dos escorpiões é neurotóxico. Sua ação é muito rápida e forte. A dor é intensa, se irradia por todo o corpo da vítima.
agindo especialmente sobre o sistema nervoso. Pode causar a morte por asfixia, pois os comandos que controlam a respiração ficam bloqueados. O soro anti-escorpiônico é o único remédio eficaz contra a ferroada dos escorpiões. No período de 2010 a 2017, foram notificados 3.055 casos de acidentes com escorpiões nos 13 municípios que compõem o extremo sul da Bahia. O menor número de casos notificados correspondeu ao ano de 2010 e o maior a 2017. Foram notificados 10 óbitos, 2 em cada ano, de 2010 a 2013 e 1 em 2014 e 1 em 2017. O município com maior número de óbitos foi Nova Viçosa e a maior letalidade foi verificada em Caravelas. Teixeira de Freitas foi o único município do extremo sul da Bahia onde a frequência de acidentes na área urbana foi superior à da área rural. Mais da metade dos acidentes concentrou-se na faixa etária de 20 a 49 anos. A maior parte dos óbitos deles decorrente foi de crianças com até 9 anos de idade. A maioria dos acidentados autodeclarou-se de raça cor de pele negra, sendo que todos os óbitos ocorreram nessa população. O sexo masculino concentrou-se a maior parte dos casos e dos óbitos. No período de 2010 a 2017, constatou-se um crescimento na taxa de incidência nos acidentes escorpiônicos notificados no extremo sul da Bahia. A maior parte das vítimas atendidas pelo sistema de saúde foram pessoas em idade produtiva, do sexo masculino, residentes no meio rural, com baixa escolaridade e negras. Crianças com quadros graves estão em maior risco de evoluir para o óbito. O crescimento da incidência dos casos nos municípios do extremo sul da Bahia segue a mesma tendência de muitos municípios no Brasil, onde o escorpionismo tem aumentado e atingido proporções epidêmicas. Dos 13 municípios analisados, apenas Teixeira de Freitas apresentou maior proporção de acidentes na zona urbana, possivelmente relacionada à elevada taxa de urbanização e à atividade econômica, com destaque para a área de construção civil, responsável por 61% desse setor no município. A região do extremo sul da Bahia apresenta como principais atividades econômicas a produção de cana-de-açúcar e café, plantação de florestas de eucalipto e pecuária. Essas atividades levam ao desmatamento e à ocupação humana, alterando o habitat natural dos escorpiões e favorecendo o contato do homem com o animal, consequentemente elevando a taxa de acidentes. O próximo animal são os ratos, que muitas vezes as pessoas criam dentro de casa e nem sabem. A característica principal dos roedores é a presença dos dentes incisivos com crescimento contínuo, daí a necessidade de roer para gastar a dentição. Dessa forma, estragam mais alimentos do que realmente necessitam. São animais de hábitos noturnos por ser mais seguro saírem à noite de seus abrigos à procura de alimentos. Possuem várias habilidades físicas, como nadar, subir em locais altos, saltar, equilibrar-se em fios, mergulhar, entre outros. Encontram principalmente no lixo doméstico o seu alimento. Através do seu olfato e paladar apurado, separa os alimentos de sua preferência e ainda não estragados. São considerados onívoros, pois alimentam-se de tudo o que serve de alimento ao homem. Nas áreas urbanas encontramos 3 espécies de ratos. O primeiro é a ratazana, o rato de esgoto, que é o maior entre as 3 espécies. O outro é conhecido como rato de telhado, ou rato de forro, o rato preto. Caracteriza-se por possuir grandes orelhas e cauda longa. E o famoso camundongo, que é o menor entre as 3 espécies urbanas. A vida média de um rato é de 1 ano. A partir do 3º mês de vida já podem procriar e o tempo de gestação é de 19 a 22 dias. E o número de filhotes por cria é de 5 a 12, na dependência da espécie e da oferta de alimento e abrigo. Os ratos têm papel importante na transmissão de várias doenças, como a leptospirose, a peste bubônica, o tifo murino, antavirose, entre outras. A presença dos ratos podem ser identificadas através das fezes que indicam se existe infestação, trilha, mancha de gordura, geralmente encontrada nas paredes,
roeduras e tocas. A prevenção é possível através da adoção de um conjunto de medidas como acondicionamento correto do lixo, acondicionamento correto dos alimentos, evitar o acúmulo de entulhos, manter terrenos baldios limpos, manter limpas as instalações de animais domésticos, entre outros. E o mais importante é a população mudar seus hábitos de jogar lixo na rua e espaços vazios. Mais um animal que vou falar agora é as baratas. Nas áreas urbanas existem duas espécies comuns, as baratas de esgoto e a francesinha ou alemãzinha. Elas são ativas geralmente à noite, pois é quando deixam seus abrigos à procura de alimento. Seus hábitos alimentares são bastante variados, preferindo aqueles ricos em amido, açúcar ou gordurosos. Também podem alimentar-se de celulose, como papéis, ou excrementos, sangue, insetos mortos, resíduos de lixo ou esgoto. Tem o hábito de vomitar um pouco do alimento parcialmente digerido e depositar fezes, frequentemente ao mesmo tempo que se alimenta. Elas preferem locais quentes e úmidos. A barata de esgoto normalmente habita locais com muita gordura e material orgânico em abundância. São excelentes voadoras. A barata francesinha habita principalmente cozinhas e despesas. Passam 75% do seu tempo abrigada próximos aos alimentos. As baratas colocam seus ovos em uma cápsula chamada oteca. A mesma pode ser carregada pela fêmea até próximo à eclosão dos ovos ou depositam em locais como fendas, gavetas ou atrás de móveis. A francesinha vive em média 9 meses, coloca em média 5 otecas ao longo de sua vida, com 30 a 50 ovos dentro de cada oteca. A barata de esgoto vive de 2 a 3 anos. Ova e põe de 10 a 20 vezes e com 12 a 20 ovos em cada oteca. As baratas domésticas são responsáveis pela transmissão de várias doenças, principalmente gastroenterites, carregando vários agentes patogênicos através de seu corpo, assim considerados vetores mecânicos. As medidas preventivas baseiam-se no controle ambiental e devem interferir na condição de abrigo e alimento. Assim, as pessoas precisam inspecionar móveis que possam servir de abrigo às baratas ou às suas crias, limpar locais que possam acumular gorduras e restos de alimentos, acondicionar o lixo em sacos plásticos e dentro de latas fechadas e limpas, entre outros. Bom, pessoal, vou falar para vocês um pouquinho sobre o urubu. O urubu ele é um animal sinantrópico e possui várias habilidades, e uma delas é ser capaz de ver um animal morto a 3.000 metros de altura e de sentir o cheiro de carniça a 50 quilômetros de distância. O urubu, eles são capazes de localizar cadáveres através de sua excelente visão, exceto as espécies dos gêneros Cathartes, que utilizam mais o olfato por ser extremamente apurado e ajudando a encontrar mesmo, pequenos cadáveres a grande distância através do olfato. Então, devido a isso, são os primeiros a encontrarem a comida e, com frequência, são seguidos por outras espécies. Bom, falando um pouquinho sobre a vida deles, a procriação do urubu ocorre uma vez por ano e a coloração dos seus ovos são cinza esverdeadas e os seus filhotes eles são capazes de se alimentar sozinhos a partir de 10 a 12 semanas. Então, o ciclo de vida do urubu ela varia de 10 a 30 anos, de acordo com as espécies e as condições do ambiente no qual vive. Então, os urubus eles têm uma importância imprescindível na natureza. Eles contribuem para a manutenção e limpeza do meio ambiente, eliminando até mesmo 95% das carcaças, e os ossos dos animais mortos. Então, dessa forma, eles ajudam na prevenção da propagação de doença, evitando mesmo a putrefação da carne dos cadáveres dos animais e, consequentemente, a multiplicação de micro-organismos que podem contaminar e causar doenças aos seres vivos.
O urubu ele consegue comer carne em decomposição sem passar mal devido ao seu estômago secretar um suco gástrico que neutraliza todas as bactérias e todas as toxinas presentes na carne putrificada, né? Então, graças ao urubu, o antraz, que é uma doença grave infecciosa causada pelos bacilos anthracis, não é propagada, então impedindo que o homem seja contagiado através do contato ou contaminação do ambiente, né, através dos cadáveres infectados. Então, em áreas onde não existem urubus, as carcaças levam até 3 ou 4 vezes mais tempo para se decompor. Então, uma coisa chata no urubu é que eles carregam em seus corpos ectoparasitas, sendo estes ácaros, né, piolhos, carrapatos e moscas também, né? Então, apesar de possuir um alto número de indivíduos de espécies Corágipes atratus, que é o nome científico, esses animais eles não demonstram apresentar risco de saúde animal ou ambiental para outros animais. O urubu foi pesquisado pela Universidade de Utah, nos Estados Unidos, e chegaram à conclusão que, assim como a baleia e o urso-panda, os urubus eles poderão chegar à extinção, né? Pois eles comem restos de animais, né, bovinos tratados de infecções com o anti-inflamatório de clofenac. Então, eles acabam sofrendo intoxicações devido a essa droga ser altamente tóxica, né, ao urubu. Da mesma forma que também é altamente tóxico a eles, o inseticida, raticidas e chumbos, né, de munição. Então, na verdade, eles são verdadeiros faxineiros, né, mantendo o ecossistema limpo, sendo responsável pela remoção de carcaças. Então, com isso, ele ainda evita a propagação de doenças e bactérias que podem adoecer ou matar outros animais, inclusive nós, né, o homem. Então, o risco que o urubu traz ao ser humano é a mesma contaminação, como foi dito anteriormente, que os pombos, né, através das fezes. Então, as salmonelas, né, podem ser encontradas infectando intestinos de humanos, animais ou mesmo presentes na água, no solo ou alimentos contaminados, né, por fezes desses animais. Né? Então é comum que essa visão que temos de milhares deles espalhados por aí, inclusive aqui nas ruas de Teixeira, né? Então é comum a gente passar por vários locais aqui na cidade e ver diversos deles. Então o que acaba sendo uma preocupação, né? Por Teixeira ser uma cidade que possui aeroporto. Então os urubus eles sobrevoam grandes distâncias, como falei anteriormente, e isso pode levar a causar acidentes com aeronaves, né? Caso algum deles entre em suas turbinas. Então, por mais que foram soltos gaviões, que é o seu predador animal, para conter os urubus no início das movimentações aéreas, no intuito de conter mesmo, né, os urubus. Então, como percebemos, não foi eficaz esta ação. Continua milhares deles, né? Então, uma forma mesmo da população ajudar esses animais, né, a tirar esses animais das ruas, é não jogar lixos em locais fora da coleta, né, e inclusive colocar seu lixo próximo ao horário em que a coleta municipal costuma recolher. Porque vocês, assim, ao deixar o lixo, né, nas portas de casa, acaba atraindo os urubus por conta dos restos de alimentos, né? Então é uma forma que a gente pode ajudar a afastar da cidade, é isso, né? Ou não colocando lixo na rua ou colocando próximo do horário da coleta. Bom, pessoal, nossa visão sobre esse trabalho foi de suma importância para entendermos que, diferente do que muitos pensam, todos os animais sinantrópicos têm sim suas características negativas que podem transmitir ao ser humano, mas todos são de grandes importâncias para o ecossistema. Né? Nem todas essas informações que citamos foram trazidas para nós através do artigo Escorpionismo no Extremo Sul da Bahia, 2010-2017, perfil dos casos e fatores associados à gravidade, escrito por Nereide Santos Lisboa, Vanner Boeri, Frederico Monteiro Neves, e todos eles são daqui, da nossa universidade, né? A Universidade Federal do Sul da Bahia. Outra referência que tivemos também foi o Manual do Educador, Animais Sinantrópicos, Como Prevenir.
Ele foi elaborado por Elizabeth da Silva, Elizabeth Bertoletti, Giovanna Sartoris, Idalina Pires, Kátia Barão, Maria Helena Silva, Miriam Sodré, Moacir Dalbon, Neide Garcia, Rosiane Bonini e também a Cartilha da Vigilância Ambiental em Saúde, elaborada por Laura Macia, José Ricardo Wélix e Rita Lamadril. Então é isso, pessoal. Agradecemos a atenção de todos vocês e gostaríamos que vocês deixassem para nós a impressão de vocês sobre essa apresentação no nosso mural do Padlet e as dúvidas aqui no nosso comentário, tá? Obrigada.